Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos concluir o nosso último desafio de fazer o melhor de todos os drives LEDs que eu já fiz até hoje aqui no canal. Vai ser um circuito que vai dar um altíssimo rendimento energético, ele não vai aquecer, por isso ele vai ter alta durabilidade, vai ser para lâmpadas LED de 24 watts, ele vai trabalhar em 127 e em 220 volts. Vocês vão ver uma técnica interessante que eu coloquei, no qual eu dispenso a resistência de polarização para o circuito de baixa, por isso que eu aumento o rendimento energético, não vai ter aquecimento, que eu vou usar um capacitor no lugar da resistência. E tem mais, o transformador, que no caso vai ser um indutor, o núcleo é de transformador, mas vai ser um indutor que a gente vai usar. Eu ensino no vídeo anterior a esse como é feito, que vai ser usado nesse projeto. Então quem não viu, volta lá, vai ter que retroceder e ver como é feito esse transformador, porque nesse vídeo não vai ser ensinado. A gente vai usar o transformador que foi ensinado no vídeo passado. Então pessoal, fique aí, não vou embora. Bom pessoal, então tá aí o nosso drive LED, super inteligente, para iluminação. Botei aqui no quadro aqui o esquema completo que eu mesmo elaborei, e vamos aqui para a explicação e vamos ver se vocês conseguem entender. Acompanhem comigo, é o seguinte, esse cara aqui, 70 volts, que eu botei uma fonte fixa aqui, eu estou simbolizando o quê? Estou simbolizando o meu prato LED. Aqueles prato quadrado ou redondo de LEDs de 24 watts. Normalmente, esse LED de 24 watts, eles trabalham com uma corrente de cerca de 300 mA, aproximadamente isso. 300 mA DC passa por ele. E como ele é LED, ele costuma ter uma tensão fixa, que varia um pouco. Normalmente está em torno de 70 volts, 86 volts. Eu botei aqui no simulador 70 volts só para poder fazer a simulação. Mas essa fonte aqui não existe, tá? Na verdade, aqui vai ser só a saída para a minha lâmpada, tá? Para o prato redondo ou quadrado. Tá? A caixinha do drive vai sair aqui 2 fios, sendo que o pino mais vai estar aqui e o menos vai estar aqui. Ou seja, o vermelho e o preto, e vai lá ligar para a lâmpada. Então isso aqui não faz parte do circuito, só está aqui para simulação. Eu estou representando os meus LEDs, que está tudo em série. E aqui é a fonte, é a tomada. A tomada pode ser 127 ou 220 volts, tá? VAC. Então isso aqui nada mais que a tomada. Esse cara aqui é um NTC. O que é NTC? É um resistor pequenininho que ele trabalha da seguinte maneira. Conforme ele aquece, ele diminui a resistência. Então o que acontece? No momento que você liga o interruptor, está energizado na rede. Você ligou o interruptor, ou 110 ou 127 ou 220 volts, vai vir uma corrente muito alta aqui. Se não tivesse esse resistor, esses capacitores iam carregar com uma corrente muito alta, dependendo do momento que você ligar. Se você ligar no momento que a senoide está no pico, vai dar um surto tão forte que chega a sair uma centelha no interruptor. Isso danifica o interruptor e pode comprometer também a vida útil dos diodos. Eles podem, numa dessas, estourar e arrebentar. Então tem que ter um limitador. Esse NTC, ele é de 10 ohms, é uma impedância razoavelmente alta que vai limitar a corrente, não vai dar um surto muito forte. Mas quando ele começar a trabalhar, ele fica um pouquinho morno e ele abaixa a impedância para 1 ohm, para meio ohm, dependendo do quanto ele aqueça. Então, como ele abaixa a impedância, ele começa a não dar mais perda de energia. Então, a corrente passa livremente, que é o que a gente quer. Eu só quero retardar no momento do liga e desliga, para evitar um surto. Então, isso é uma proteção. Esses diodos aqui, que são 4 vezes um N4007, estão fazendo uma ponte retificadora. De modo que eu vou ter, acompanha aqui, um mais vindo aqui e um menos vindo aqui por terra. Agora inverteu, aqui está menos, aqui está mais. Então se aqui está menos, vou ter o menos vindo por terra e o mais vindo para cá. Ou seja, eu sempre vou ter o mais aqui e o menos vindo por terra. Uma vez feito isso, eu vou retificar, a tensão vai chegar aqui retificada. E ela chegando aqui retificada, ela vai chegar aqui retificada e onda completa. Só que esses capacitores aqui vão filtrar. Quando filtrar, eu vou ter a onda assim, ó. Vai subir e ela vai começar a cair, aí depois sobe de novo, aí cai, aí sobe de novo, cai. Então eu vou ter aqui, se for, por exemplo, 220, isso aqui vai chegar a 311 volts aqui em cima, ou 180 volts aqui em cima, se for em 127. E ela vai cair, pode ser que ela caia até... Em 220 ela cai até 270, ou próximo a isso. E depois sobe. Em 127, que é 180, ela pode cair até 140, e depois subir, ou seja, vai ter um ripple, tá? Porque esses capacitores não filtram muito. Mas de propósito eu quero que não filtre muito, por 2 motivos. Para que ele fique pequeno,
não ficar um trombone muito grande, para que o fator de potência também seja alto, porque se ele filtrar muito, eu tenho um fator de potência muito baixo. E isso é ruim. Várias lâmpadas com fator de potência baixo, para a indústria é horrível, então o fator de potência tem que ser alto, por isso tem que ter ripple. Além disso, o ripple vai fazer com que esse outro capacitor aqui, que é a grande jogada do projeto que eu falei para vocês, que eu não uso resistor, esse capacitor aqui vai pegar esses ripples que eu vou ter aqui e vai polarizar o meu circuito de baixa. Então a corrente que vai passar aqui de polarização, que vai garantir meus 12 volts aqui, que isso aqui é um N de 12 volts. Essa corrente aqui, quem vai mandar vai ser o capacitor que vai pegar o ripple, porque o capacitor só passa corrente alternada, não passa corrente contínua. Então o ripple que vai vir para cá, mas só vai ter ripple se a lâmpada acender. Se a lâmpada não acender, não tem ripple. Então uma coisa marca outra. Se acaso a lâmpada queimar, já não tem ripple, até o circuito desliga. Então se ligar a lâmpada, vai ter ripple que vai mandar aqui, isso aqui manda para cá, que manda para a lâmpada, a lâmpada manda o ripple manda para cá, que alimenta e fica um cachorro querendo morder o próprio rabo. Ou seja, um elo sem fim. Então a coisa entra no equilíbrio. Então, graças ao ripple, que eu tenho que ter ripple, eu consigo polarizar isso. Isso é interessante, olha como é que funciona. Quando a tensão aqui vier subindo, ele vai carregar esse capacitor e carrega esse aqui também. Carregando esse capacitor, manda uma corrente para cá, que vai carregar esse capacitor pequeno e esse outro eletrolítico aqui de alta capacidade. Então vai armazenar aqui uma carga. A carga excedente, esse Z aqui vai ceifar e não vai deixar passar de 12 volts. Então vai ficar 12 volts aqui para alimentar meu 555. Só que, quando o ripple começar a cair, o que acontece? Isso aqui vai continuar com 12 volts porque o capacitor é de alto valor. Ele não vai conseguir se descarregar. Então ele vai manter os 12 volts na queda do ripple. Então no que está caindo, o que acontece? Essa tensão aqui cai. Aqui não, mas aqui cai. E quando chegar abaixo do zero, esse diodo aqui por terra vai descarregar esse capacitor. Então o ripple vai fazer esse capacitor se descarregar por esse diodo aqui. E quando subir de novo a tensão, subir de novo aqui, ele vai querer tornar a se carregar. Quando ele querer tornar a se carregar, ele manda de novo uma carga para aqui, para carregar esse cara aqui, o tanto que ele perdeu. Então, mantendo no equilíbrio, eu vou ter sempre aqui 12 volts constante, com filtro quase que perfeito. Porque aqui sim eu quero que eu tenho 12 volts constante descer. Então, para alimentar o meu 555. Então, esse cara aqui vai substituir uma resistência que antes tinha que ter uma resistência aqui de fio de 5 watts. Por que 5 watts? Porque como eu tenho 12 volts aqui eu tenho 311, eu tinha uma potência imensa aqui para ter uma corrente baixinha. A corrente era baixinha com isso aqui. Mas como a queda de tensão dele era muito alta, chegava a 311 volts, eu perdia 5 watts, 6 watts jogado no lixo. Eu tinha que ter um maior resistorzão aqui, esquentava dentro da caixa, fazia com que os componentes ficassem tudo quente, jogava energia fora, diminuía a vida útil e era desperdício. Então agora eu não tenho esse aquecimento, esse resistor aqui não existe mais. É um capacitor que vai alimentar o meu circuito. Então com isso aqui o rendimento é altíssimo, porque eu já garanti aqui um rendimento alto e não tem aquecimento. Então eu polarizei isso aqui. E o rendimento aqui também é alto também. Eu vou continuar explicando, mas fique aí que a câmera pode cair por falta de memória. Eu não vou embora. Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa explicação. Eu estava acompanhando a primeira parte do vídeo, eu notei que esse desenho aqui que eu coloquei ficou cortado, a câmera só chegava até aqui. Então, vou tornar a explicar só esse pedacinho aqui para que vocês possam entender. Que eu estava no vazio isso aqui. É o seguinte, isso aqui é a curva do ripple. Porque quando o capacitor é carregado aqui pelo semicírculo, ela vai carregar a tensão de pico aqui. Essa tensão de pico vai ser 311 para 220 ou 180 para 127 volts. Essa tensão de pico vai começar a descarregar assim ao longo do tempo, do intervalo de um semiciclo para o outro. Ela vai descarregando, porque a lâmpada está acesa, vai consumir uma corrente. Então essa corrente de descarga na lâmpada, que é a lâmpada acesa, vai fazer com que a tensão caia. Quando vier ao próximo semiciclo, ela sobe de novo para o valor de pico. E depois volta a repetir, vai caindo. E essa queda aqui vai ser em torno de uns 40 volts, ou seja, ela vai ser uns 311 menos uns 40 volts aproximadamente, ou 180 menos uns 40 volts aproximadamente, que ela vai cair. Então esse ripple de uns 40 volts, eu estou chutando, tá? Deve ser mais ou menos uns 40 volts, eu não vi quanto é que era não. Mas é mais ou menos isso que eu calculo, uns 40 volts. Essa pequena ripple de 40 volts vai fazer com que tenha uma corrente de carga e descarga nesse capacitor, por causa do ripple. Então quando ela cair, eu estou descarregando o capacitor por esse diodo. Quando ela torna a subir, eu torno a carregar o capacitor, agora por esse diodo aqui.
que vai carregando. Então, quando ele carrega, eu estou mandando mais para cá, que vai garantir os 12 volts aqui no meu 555. Então, foi isso que eu expliquei, tornei a explicar porque estava tapado isso. Então, continuando. Isso é um 555. Esse 555, quando ele está alimentado e bem polarizado, ele vai gerar uma onda quadrada. Essa onda quadrada vai botar esse transistor MOSFET aqui no corte de saturação, fazendo um PWM, que vai mandar corrente média na minha bobina para acender o LED. E por que eu fiz uma configuração diferente? Eu não usei o pino 7, por dois motivos. Primeiro, se eu ponho aqui o resistor do 7 para o 8, que é como é feito de praxe, depois do 7 por 6 um outro resistor para poder fazer a constante de tempo, a dente serra, eu ia ter um consumo maior, porque esse resistor aqui do 8 por 7, ele consome um pouquinho de corrente, aumentando a minha corrente para cá. Eu deixando isso aqui no vazio, eu diminuo essa corrente aqui, que a gente quer tudo economia. Além disso, essa configuração me permite controlar com fotocobrador e eu garantir o PWM, ou seja, eu controlo a largura da onda com o PWM, com o meu fotocoplador nessa configuração. Então, como funciona isso? É o seguinte, ele está polarizado aqui, veja, no pino 8 e pino 4 com 12 volts. O pino 1 está indo para o terra. O 2 e o 6 estão em curto, que é o que vai fazer a pente serra. Eu tenho que ter essa pente serra aqui, que é o que vai controlar a minha onda quadrada aqui em cima. Ou seja, aqui eu vou ter minha onda quadrada. Essa onda quadrada vai ser em função disso aqui. Se subir muito rápido, essa onda quadrada é pequena. Se isso aqui cair muito rápido, essa aqui que é pequena. Então, em função do que sobe ou do que cai, eu controlo a largura da onda quadrada. E veja bem, eu estou pegando essa própria onda quadrada do pino 3 e estou mandando cá para o resistor. Com esse resistor aqui, eu vou ter um valor fixo dessa dente serra aqui nesse capacitor. Então, eu tenho um valor fixo aqui da minha onda quadrada. Mas só que esse valor fixo muda em função do fotoacoplador. Quando o fotoacoplador conduzir, o que acontece? Eu estou pegando aqui o mais está vindo aqui pelo coletor, vem para cá, passa pelo diodo, então eu tenho aqui uma corrente maior nesse sentido aqui. Então eu controlo só essa onda, a de baixo eu não controlo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que essa onda, ou ela fique assim, mas essa aqui sempre no mesmo tempo. Ou eu faço que ela fique assim bem larga e essa aqui sempre no mesmo tempo. Ou seja, a de baixo sempre no mesmo tempo. A de cima que eu ponho mais lento ou mais rápido, em função do fotoacoplador. Então o que acontece? Por que a de baixo eu quero que seja constante? Porque a de baixo vai ser quando ele estiver negativo. Quando ele estiver negativo, vai botar esse cara aqui no corte. Quando esse cara aqui entrar no corte, eu vou fazer com que a corrente toda que estava nessa bobina se descarregue por aqui. E eu quero que seja constante, porque eu sempre quero que ela se descarregue toda. Então eu preciso de um valor constante para descarregar toda a minha corrente armazenada no campo magnético da bobina, que é constante. Porém, a carga não pode ser constante. Por que não pode ser constante? Porque a tensão aqui não é constante. Ela varia em função do ripple e em função da tomada também. Se eu ponho em 127 ou 220. Em 127 é uma tensão, em 220 é muito mais alta. Então isso aqui, que vai mandar a corrente para cá, tem que aumentar ou diminuir em função da tensão que está aqui. Mas a descarga é constante, ela vai sempre levar o mesmo tempo para descarregar. Então como funciona isso? Com a onda quadrada aqui subindo, eu vou botar esse cara aqui para conduzir. Esse cara conduzindo vai fazer uma corrente para cá, e essa corrente para cá, nessa bobina, como ela dá um retardo, a bobina dá um retardo. E essa bobina eu ensinei no vídeo anterior como é feito, não vou ensinar nesse vídeo. Quem não viu, vai lá no vídeo anterior ver como é que é feita essa bobina, que eu já expliquei. Então essa bobina vai dar um retardo. O transistor vai chavear, vai dar um retardo e a corrente vai começar a subir. A corrente vai subindo, subindo, subindo. Quando a corrente chegar no valor máximo dado por esse resistor aqui vai dar uma pequena aquela extensão que vai aumentando, aumentando em função do aumento da corrente. Quando chegar a tensão tal nesse resistor aqui, esse LED aqui do fotoacoplador acende, fazendo esse cara aqui conduzir. Aumentando a corrente aqui, fazendo isso aqui subir bem mais rápido. Aí, opa, inverte a onda, botando ele no corte. Então ele sempre vai mandar a corrente para o LED naquele valor exato que o fotoacoplador acenda. E esse valor exato vai dar minha corrente média no meu LED, que vai ser constante. Eu vou ter uma corrente média em torno de 300 mA. Só que a corrente pico é um pouco mais alta. Por quê? Porque eu vou ter ela subindo assim e depois ela vai ter que cair. Que é no corte, ela vai descarregando por aqui. O valor médio aqui vai ter que dar os 300 mA.
Então eu vou ter sempre aqui um valor médio de 300 mA controlado pelo meu fotoacoplador, graças ao valor desse resistor. Se esse resistor aqui tiver um valor menor, o valor médio aqui é maior do que 300 mA. Se ele tiver um valor maior, já o valor médio é menor do que 300 mA. Então o valor certo foi esse aqui, para que eu tivesse um valor médio de 300 mA. Então, recapitulando, ele vai saturar com a tensão subida aqui, a positiva, satura, vai vir uma corrente aqui, que vai acender o LED, vai mandando corrente. E essa tensão que vai aumentando. Quando chegar um valor X, valor máximo, esse LED aqui do fotoacoplador internamente do CI vai acender, polarizando o meu transistor, que vai mandar uma corrente alta aqui, ó, da tensão positiva que estava, manda uma corrente alta para cá, para que isso aqui que estava subindo lento, agora suba, muito mais rápido. Chegando logo ao valor que muda o estado, aí, que é o ponto certo de corrente. Aí mudando o estado, isso aqui já é fixo, isso aqui já está no corte, porque para negativo ele não conduz por causa desse diodo. Então o valor aqui é fixo aqui, que vai fazer com que ela descarregue sempre no mesmo tempo. Esse cara entra no corte, eu tenho sempre o mesmo tempo para essa bobina se descarregar por esse diodo. No que ela está se descarregando, eu continuo mandando corrente para lá. Porque veja bem, a corrente vem aqui, mas quando ela se descarrega, essa corrente continua para vir para cá. Então eu sempre tenho corrente nesse sentido. Mesmo na descarga da bobina, como na carga dela. Ou seja, o menos está vindo aqui, carregando a bobina. E quando descarrega, o menos vem por aqui. Então eu continuo sempre mandando o menos para cá. Nunca inverto a polaridade. É sempre corrente negativa assim ou assim. Só que assim é para ela se descarregar, a bobina. E assim é ela carregando. Com isso, eu garanto sempre a corrente exata no meu LED, independente. Bom, pessoal, desculpa aí que a câmera caiu. Eu fico correndo para que a câmera não caia. E no final ela acaba caindo mesmo, não tem jeito. Então, pessoal, é o seguinte, eu estava falando que eu garanto a corrente média de bom funcionamento e um brilho bem forte no meu LED, que é os 300 mA. E a carga armazenada na bobina é descarregada no período que ele está no corte. E como no período de saturação, ela vai carregando de novo. Então, como isso aqui é uma bobina, eu também não tenho perda energética, que a bobina não é resistor. Então, ela não dá perda energética, é como se fosse um capacitor. Ela se armazena, carga no campo magnético e quando ela entra no corte, aquele campo magnético se extinguindo, continua a corrente, porque ele dá um retardo à corrente, ou seja, ele não quer interromper aquela corrente que foi iniciada. E isso é a descarga dela. Então ela vai interrompendo para cá até ela chegar quase a zero. Agora uma coisa interessante eu quero dizer para vocês. Por que eu deixei esse tempo aqui de negativo constante para dar tempo dela descarregar toda até zero? Aí que vem o pulo do gato que poucas pessoas sabem e eu estou dando realmente uma coisa valiosíssima para vocês, essa informação, que acho que quase nenhum projetista sabe. O que acontece? Eu queria fazer com que esse tempo de descarga fosse pequeno, porque aí ela não se descarregaria tudo. Então o que acontecia? Ela ia descarregar só um pouco e logo o semiciclo positivo mandava a corrente de novo aqui. Então o que aconteceria? Eu ia ter um valor assim um pouco menor. Ela ia ficar quase que constante nos 300 mA. Em vez de ela ficar variando muito. Ela na verdade já está chegando a 600 mA e a zero. 600 mA a zero. Aí ela dá o valor médio de 300 mA. Mas eu queria fazer com que ela chegasse a 400 mA e a 200. 400, ou seja, ela variasse pouco. Porque era melhor isso para o LED. Só que o que acontece? Eu fiz isso a primeira vez. Eu deixei um tempo aqui muito pequeno e ela não se descarregava. Então, antes mesmo dela se descarregar, já vinha o próximo semiciclo e conduzia aqui. O que aconteceu? Explodiu tudo. Tudo que eu estava montando explodiu. Eu fiquei sem entender. Eu falei, meu Deus do céu. E agora perdi tudo. E por que explodiu? Aí eu fiquei lá queimando neurônios, eu consegui entender o porquê explodiu. Foi difícil, mas eu entendi. Foi porque esse diodo aqui entrou em curto. Repare que esse diodo aqui é rápido, ele é UF4007, não é como esse aqui que é lento não. Esse aqui é 4007, é um N, esse aqui também é um N, tudo isso aqui é lento. Mas esse aqui é UF, o UF é ultra rápido, é UF4007, ele é rápido. Mas mesmo ele sendo rápido, ele não consegue ser tão rápido assim. Então o que acontece? Quando isso aqui entra no corte, eu estou mandando corrente para cá. Se essa corrente aqui está no valor ainda de 200 mA, eu tenho uma corrente aqui ativa no meu diodo de 200 mA. Se nesse momento que ele está com uma corrente de 200 mA e a tensão aqui está em 311 volts, que é uma tensão super alta, e com essa corrente de 200 mA, nesse momento eu chavei o meu transistor, o que acontece? Eu estou querendo mudar a situação aqui, que era 300 volts, para zero, pelo chaveamento do transistor. Então a mudança de tensão de um diodo para ele entrar no corte e ir logo para 311 volts de uma só vez,
Sendo que ele está com uma corrente remanescente de 200 mA, ele não consegue entrar no corte instantaneamente. O que vai acontecer isso? Eu vou ter um surto aqui, um pico de corrente altíssima, muito rápido. Porque ele é rápido, ele logo inverte. Mas ele não consegue ser instantâneo. Como a tensão é muito alta, ele não aguenta, pum, ele queimou, ele entrou em curto. Ele entrou em curto, queimou também meu MOSFET que entrou em curto, explodiu tudo, arrebentou esses diodos aqui, eu estava sem fusível, arrebentou tudo, explodiu tudo, queimou minha placa, foi um caos. Mas para descobrir isso, foi difícil. Aí eu raciocinei que era isso, que o diodo não tem como ser tão rápido. Aí, então, como eu faço? E o MOSFET esquentava, só que ele funcionava em 127, em 180 volts, esquentando. E em 220 ele nem esquentou, ele explodiu. Aí eu falei, por que está esquentando e por que explode? Aí eu descobri que era isso. Aí o que eu fiz? Então eu vou descarregar totalmente a bobina, quando o diodo estiver no corte, aí que o transistor satura de novo. Aí eu deixei esse tempo aqui o suficiente para que ele no corte descarregasse toda a minha bobina. A corrente vai até zero quase. Quando chega a zero, aí sim a corrente aqui é zero ou pequenininha, o transistor conduz e beleza, fica tudo suave, com harmonia, amortizado. O transistor já não esquenta mais, que não dá pico de corrente aqui no corte do diodo. Ficou geladinho, morninho, não explode mais, show de bola e tudo funcionou. Mas eu custei, eu tive que pegar a placa, consertar, foi um caos. Ficou, o circuito, a minha montagem ficou até feia, estava bonitinha, mas enfim, mas eu montei e vou mostrar isso para vocês funcionando. Então, pessoal, fique aí que agora a gente vai ver tudo isso funcionando na prática, não vou embora. Bom, pessoal, vamos para a parte mais interessante do vídeo, é o seguinte, ó. Eu vou mostrar aqui os esquemas para vocês, como está lá no quadro. Esse resistor aqui, eu esqueci de falar, esse resistor é o seguinte, quando você desliga tudo, aí para garantir que os capacitores se descarreguem, tem esse resistor aqui, a corrente bem baixinha mesmo, não joga nada de energia fora, mas só para garantir que os capacitores se descarreguem para você fazer manutenção, poder mexer, porque senão fica perigoso. Então esse cara aqui só descarrega totalmente os capacitores, tá? É uma proteção. E vai ter também a plaquinha, ó, tá vendo? A plaquinha, ó, o tamanho da placa, 75 por 35. Ela entra dentro da própria caixinha do reator. Aquela caixinha que eu mostrei para vocês no vídeo lá do passado, quando eu ensinei a fazer o transformador. Aquela mesma caixinha, essa plaquinha entra. Tá aqui o cobre, tá vendo? O cobre, como é feito. Aí é o seguinte, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o link do drive virtual. E no drive virtual, quem estiver vendo pelo celular, é só inverter o celular de lado que sai o nome das pastas completa. Se ele estiver reto, não, ela fica abreviada, mas inverte que sai completa. Aí eu vou deixar numa pasta que já tem lá, chamada Drive LED. E lá já tem um circuito. Então eu vou pegar aquele circuito e vou botar numa outra pasta dizendo primeiro drive. E vou criar outra pasta lá dentro chamada segundo drive e vou deixar isso lá dentro. Então vai estar numa pasta chamada Drive LED e lá dentro vai ter outra pasta chamada segundo drive. Aí vai estar todos esses esquemas lá para vocês baixarem. Então, pessoal, como é que eu fiz? Eu peguei o seguinte, eu peguei uma caixa de sorvete, isso aqui é um pote de sorvete. Aí eu cortei uma plaquinha, cortei a plaquinha assim, ó, com sorvete, tá vendo? A plaquinha do tamanho certinho. Aí eu peguei isso aqui e recortei também, e peguei isso aqui e recortei também. O lado do cobre eu colei aqui do lado de cá, colei assim. E do outro lado colei os componentes. Aí eu peguei uma agulha, fixei a agulha no alicate de pressão e fui perfurando em cima dos furinhos. Aí depois é só colocar os componentes e fui soldando, tá vendo? Não precisei nem comprar placa, fazer placa nem nada, tá vendo? Fui soldando. Só que essa aqui tá um pouco diferente, porque como eu falei no vídeo, explodiu tudo. Então tá um pouco diferente. Aí ficou tudo feio. Eu tinha feito bonito, lindo isso, lindo. Mas explodiu, eu tive que tentar resolver, né? Aí tive que fazer mudança no projeto. Aqui tá completa, aqui não tem mais erro não. A minha tá um pouco diferente. Mas para vocês já tá corrigido. Aí olha só como é que ficou o caos, ó. Queimou tudo, tá vendo? Pegou fogo, explodiu tudo isso, ó. Foi um caos. Mas eu consegui recuperar a plaquinha e fiz as mudanças e ficou feio, mas está funcionando. Mas para vocês está tudo corrigido. Então é um bizu para fazer assim também. Pega uma caixinha, um plástico desse assim e faz a placa. E é bem mole. Então vamos ver isso aqui funcionando. É o seguinte, eu estou aqui com o meu LED, ó, o LED está aqui. Vou ligar aqui no LED de 24 watts. Vou ligar aqui na tomada, peguei aqui um fio de tomada, vamos ligar. Aí um bizu para vocês, um macetão. Vocês coloquem uma lâmpada em série na primeira vez que testar isso. Eu vou botar aqui para você uma lâmpada de 120 watts. Essa lâmpada aqui tem 120 watts. Deixa eu ver aqui, onde eu vejo. Aqui, 120 watts, está aqui, ó. 120 watts, tá vendo? É um bizu incandescente.
Aí vocês põem ela em série, porque se pelo menos a montagem de vocês estiverem errada, não vai explodir tudo. A lâmpada em série vai salvar o circuito. Vai mostrar que ela vai acender a lâmpada e não aqui. Eu vou mostrar para você. Eu vou ligar, ó, isso em 110, com a lâmpada em série. Ó, vê que a lâmpada nem acende, porque o consumo é aqui, olha aqui. Mostra para esse aqui. Deixa eu tapar aqui para não ficar aqui. A lâmpada nem acende, tá vendo? E agora eu vou botar em 220, ó. Em 220 aqui, o transformador 220, mostra para ele que é 220. Tá vendo? E vou ligar aqui, ó. 220, tá vendo? Vou tapar e ver que a lâmpada nem acende. Então agora eu vou desligar e vou botar direto, porque eu quero que teste fogo mesmo, nada de lâmpada. Se tiver que queimar, queime. Porque agora eu já sei que funciona, eu tenho que mostrar para vocês que não queima. Mas vocês veem que o consumo é tão baixo que a lâmpada nem acende, que a corrente é baixinho. Baixinho mesmo. Então, pessoal, eu vou botar agora o osciloscópio aqui no terra e vou botar o osciloscópio no meu MOSFET, para a gente ver a forma de onda. O que eu fiz? Vou mostrar para vocês. Eu peguei o osciloscópio, botei no terra e peguei a outra ponteira e botei aqui no coletor aqui para a gente ver a forma de onda. Só que aqui eu tenho uma tensão alta e diretamente na rede. Mas por que eu posso fazer isso? Primeiro que a minha ponteira tem atenuador de 10. Eu ponho aqui para 10, ou seja, eu divido a tensão por 10. Segundo que aqui eu tenho uma escala de 20 volts. Então, 20 volts, ó, 20 seria 200 por causa da ponteira. 200, 400, 600, 800. Eu posso meter até 800 volts de pico. Como vai ter 311 não queima. E terceiro, a minha tomada do meu osciloscópio, do meu osciloscópio aqui, ó, tá sem o pino terra. Tá sem o pino terra, então não tem problema. Se tivesse com o pino terra, ia explodir tudo. Então cuidado com isso, hein, gente. Porque como isso aqui não está isolado da terra, então eu tenho que tirar o pino terra do osciloscópio. Por isso que eu posso medir na boa. Tá? Não vão queimar os equipamentos nem explodir tudo. E outra coisa também importante que eu quero dizer para vocês. Como isso aqui agora é um transformador, é um LED, é um indutor, não é mais um transformador, o LED aqui fica vivo com a tomada, não está sendo isolado. Então isso aqui só não dá choque porque os LEDs também é isolado. Mas se os LEDs entrarem em curto, isso aqui pode dar choque. Mas como o LED também é isolado, não tem por que ser isolado. Mas os da fábrica vêm com o transformador isolando sim. Eu não sei se isso aqui a nível de fabricação em série, se vai ter alguma proibição, não sei. O meu não isola. Eu confio que o próprio LED já está isolado. Então o que acontece? Como isso aí fica no teto, ninguém mete a mão e se for trocar, apaga a luz com o interruptor, mesmo que o LED vaze um pouco, não tem problema, que o cara desliga. E mesmo assim isso aqui é isolado. Ou seja, é uma redundância, é proteção em cima de proteção, botar o transformador. Não precisa. Mas eu não estou usando, mas de qualquer maneira eu falo a verdade para vocês. O meu é rabo quente. Porque o meu é indutor, tá? Mas só que o próprio LED aqui é isolado. Eu ponho a mão, não tomo choque, tá? Porque não precisa. Então vamos lá agora ver isso funcionando com a forma de onda. Eu vou ligar aqui, tá lá o osciloscópio, e vou ligar em 110, 127. Liguei em 127, está aqui a onda, ó. Aí a onda, tá vendo? Ela fica baixando e subindo, que é o ripple, mas tá ali. Agora eu vou ligar em 220, aqui a forma de onda. Eu vou até apagar isso aqui para vocês verem bem ali, ó. Olha lá, mostra de novo, agora que tá escurinho. Tá vendo a onda? Agora eu vou ligar em 220, ó. Vou ligar em 220, ó, mostra aqui para acendendo. Vou ligar em 220, aqui, ó, tá vendo? Fortão, 220, vou tapar e olha aqui a onda agora, tá vendo? Como é que fica no 220? Ela já fica bem mais fina embaixo, porque embaixo, que é quando o transistor está conduzindo, então ela conduz um período bem menor para que a corrente seja a mesma. E em 127 ela conduz um tempo bem maior, em 127 ela conduz um tempo bem maior. Então o que acontece? A corrente média é constante, isso tem total controle de corrente. Eu sempre mando a mesma corrente no LED, olha só que luz bonita que fica, vou botar aqui em 220. E detalhe, eu não estou com 220 não, eu estou com 240, que esse transformador em aberta, a tensão é autônoma, vou mostrar para vocês, ó. 240 não esquenta e não queima. Ó, vamos botar ali para vocês verem, ó. 200, vamos ver, ó. 240, tá vendo? Quase 240. Tem vezes que chega a 240 e não queima e não esquenta. Então isso está mais do que aprovado. Eu vou desligar aqui para vocês, ó, desligar e vou ver, ó. Tudo geladinho, tudo morno, geladinho. Ou seja, o rendimento quase 100%. Então foi o melhor drive LED que eu já fiz no canal. Pessoal, vale a pena montar. Isso seria tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Ah, pessoal, calma aí. Eu esqueci uma coisa. Eu sempre esqueço algo. É o seguinte.
Primeiro vamos nas coisas não tão muito importantes. Vocês notaram que quando eu ligava isso aqui, essa lâmpada acendia, eu vi o vídeo e eu notei isso. A lâmpada acende com muita força e daqui a pouco ela muda o brilho e tal. Mas isso é o controle automático de brilho da minha câmera. Ela aqui na prática mesmo, ela acende sempre com brilho constante. Ela acende fortão e fica fortão mesmo. Se você olhar até fica, te cega. E é constante, ela não enfraquece nem nada, o brilho é constante. Então isso aí é efeito da câmera, tá, pessoal? Porque eu já teve um comentário desse num vídeo anterior de outro produto. Por isso eu estou alertando. Outra coisa importante, esse capacitor aqui, ele está deitado, tá vendo? Eu colei deitado, vocês vão ver que ele está lá na pontinha da placa, tá vendo? Os furos aqui, ó. Os furos aqui não está no meio do capacitor, vocês vão ver que está aqui na pontinha, justamente para deitar ele, porque esse modelo meu é pequeno, mas tem uns que são grandes. Então ele deitando assim, você vai conseguir usar a mesma caixa. Peguei a caixa para mostrar para vocês. Na mesma caixa a placa entra, tá vendo? E como ele está deitado, a tampa consegue fechar. Então vocês já aproveitam a mesma caixa e aproveitam também esse cabo aqui. O mesmo cabo, tá vendo? E o transformador também aproveita, o mesmo transformador que eu ensinei no vídeo anterior. Quem não viu, vai lá ver como se faz esse transformador. É o mesmo transformador do circuito. E por último, o mais importante, isso sim eu não podia deixar de falar. É o seguinte, eu coloquei fusível. Olha aqui o fusível aqui. O fusível tá aqui, ó. Tá vendo esse cobre aqui fininho aqui? Esse cobre fininho é um fusível. Então não vão encher de solda nessa ilha para cá, botar grossão de solda, porque senão vocês matam o fusível. Por quê? Se caso algum componente entrar em curto, esse fusível aqui, esse cobre abre, porque ele é fininho. E aí é uma proteção. Ele arrebenta, porque quando isso explodiu na minha cara, foi feia a explosão, porque não tinha fusível. Então já previ um fusível na placa. Aqui, o que eu fiz? Como eu soldei tudo com isso aqui, não fiz placa, o que eu fiz? Aqui, ó. Aqui é a tomada, tá vendo? O fio da tomada. Aqui que era o fusível. Eu botei grossão, tá vendo? Não tem fusível. Por isso que explodiu feio. Então, quem montar assim, não esqueça que desse ponto para esse tem que pegar um fiozinho. Pega só um fiapinho assim de fio, um fiapinho fininho. Só um fiapinho e soldem aqui como fusível, de um pino para o outro. Para que isso tenha proteção de fusível. Quem montar com a placa, a própria placa já vai ter o fusível, tá vendo? Que eu deixei previsto. Então, pessoal, agora sim, isso seria tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.